Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Nós vamos dar continuidade, na verdade, na semana passada, estávamos falando sobre espiritualidade. Eu vou dar uma breve recapitulada, tá? Que talvez não lembre ou talvez não tenha assistido aí até o finalzinho. Falamos sobre espiritualidade, sobre o homem espiritual, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, aqui que eu peguei o texto, versículos de número 13 até o 16, ele vai na verdade falar ali de três possibilidades de vida, que é a vida do homem natural, a vida do homem carnal e a vida do homem espiritual, Então a gente percebe que tem aí três possibilidades de se viver. O homem natural é aquele que faz as coisas, que vive pautado por ele mesmo, suas referências, seus desejos, seus valores, seus impulsos. É aquele que não tem o Espírito de Deus, é aquele que vive pela sua velha natureza, Então essa pessoa não pode agradar a Deus, essa pessoa não pode de fato viver uma vida verdadeira. Por que eu falo vida verdadeira? Porque a espiritualidade é um relacionamento com Deus, o resumo do resumo de tudo, Espiritualidade é você viver em um relacionamento com o Criador, é reconciliação. Essa é a vida verdadeira. Como Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Então essa vida que é a única vida possível, uma vida que não é esta vida, não é vida, é subvida. Tanto é que essa vida ela vai perecer, essa vida ela não vai ter continuidade para a eternidade, então é uma vida que perece, é uma vida limitada, é uma vida ruim, embora, inclusive, aliás, ela é curta, ela é ruim, ela é limitada e ainda vai ter uma condenação eterna, essa vida sem Deus, é o homem natural. O homem carnal que Paulo se refere, na primeira carta aos Coríntios, é o homem que foi alcançado pelo Evangelho, Ele teve o conhecimento do lado de Cristo, aceitou essa mensagem, porém não é uma pessoa que está crescendo em Cristo, sendo amadurecida. Cristo não está sendo formado nele, como se deve. Então Paulo diz, ainda tem fofoca na vida, ainda tem aquelas questões de querer levar vantagem em tudo e não se sacrificar pelo próximo, ainda cometem pecados sem arrependimento. Ele diz, são santificados, É meio espantoso essa ideia. Ele fala assim, como que Paulo chama de santos esses irmãos que vivem todo torto? Não é porque eles vivem todo torto, é que ainda não entenderam o processo, não foram discipulados, Pessoas tiveram contato inicial com Cristo. O grande problema é que muitos passam a vida nessa superficialidade que a gente percebe, Esse é o grande problema que nós enfrentamos nos evangélicos, muitas vezes das nossas igrejas. Pessoas que estão lá, 255 anos dentro da igreja evangélica, mas nunca amadurecem em Cristo, sempre vivem ainda com pecados recorrentes, com pecados que deveriam ter vencidos há muito tempo, com uma forma de pensar que deveria ter mudado há muito tempo, Essas pessoas ainda persistem nessa vida porque desprezaram, na verdade, os recursos da graça que nós chamamos. Porque Deus nos salva, e a graça vem, nos salva, nos liberta, aquela coisa toda, nos dá uma condição diante de Deus que é de salvos, de filhos e tudo mais. Só que o discipulado, ele tem que ter uma responsabilidade. Existe assim, salvação é Deus, o homem não contribui em nada, não há nada que eu possa fazer para falar assim, não, isso aqui eu contribuí para a minha salvação, não tem. A salvação é unilateral, Deus nos salva. Ele é o autor e é o consumador desse negócio todo, Cristo o sacrifício de Cristo é o único
e é suficiente para nos salvar. Eu não posso fazer nada para acrescentar coisa nenhuma a esse processo, a esse ato de salvação. Só que existe uma responsabilidade humana que Deus nos deixou para nós vivermos essa vida chamada santificação. Então existe a justificação e a regeneração, que é um ato de Deus, nos justifica em Cristo e nos regenera, né? Nos dá a vida verdadeira, a vida de Cristo, a vida abundante, a vida eterna, nos dá a vida espiritual, e aí segue o processo chamado de santificação, que é esse processo onde o Espírito Santo vai transformando a nossa vida à imagem e semelhança de Jesus. Ou seja, vai em nós formando o caráter de Deus, que é o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, verso 22. Né? Ali está a espiritualidade verdadeira, que é o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Havendo essas características, aí fala, opa, isso aqui é espiritual. Esse aqui o Evangelho está transformando, né? Recriando em Cristo, como a gente já falou de outras vezes aí, segundo aos Coríntios 5 e 17. Então, só para a gente entender todo esse processo. Então, alguns desprezam os recursos da graça para que a gente cresça em Cristo e se mantenha salvo. Porque o perigo, não sei se foi na aula passada que eu falei, o perigo que é assim, que não existe neutralidade na vida espiritual, né? Ou a gente cresce em Cristo, ou nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, na mesma imagem e semelhança de Cristo, como eu já falei aqui, segundo aos Coríntios capítulo 3, se me fala a memória, está escrito isso. Ou então a gente vai regredindo. Tivemos um contato com Cristo, é o que Paulo disse lá para os Gálatas, né? Ué, vocês começaram pelo Espírito, está acabando pela carne agora? Seus insensatos, né? Seus tolos. Então Paulo também tinha hora que ia com os dois pés, né, teológico no peito espiritual dos... Vocês começaram bem, começaram pelo Espírito e estão regredindo. Então não há essa possibilidade de neutralidade. Não, cheguei aqui, por aqui eu fico, está tudo certo, vou para o céu. Se nós não crescemos em Cristo, é bem possível que a gente vai retornar a uma velha vida, aos pecados novamente, vindo e alimentando a nossa vida, né? O nosso velho homem. Então, o que são os recursos da graça? São os meios que Deus nos deu para que a gente não só se mantesse salvo, mas que a gente pudesse sendo santificado pelo Espírito Santo. Quais são esses? Alguns deles, né? A vida de oração, por exemplo. A vida de oração é um recurso que Deus nos deu para que a gente se mantesse salvo, para que a gente fosse aperfeiçoado nessa comunhão com Deus. Qual é a maior bênção da oração? É experimentar de Deus uma resposta? É experimentar de Deus uma experiência por um milagre porque nós oramos? Não. A maior experiência, a maior bênção, melhor dizendo, a maior bênção da oração é porque nós estamos pessoalmente, né, em relacionamento com Deus, que é uma pessoa. Isso é a maior bênção da oração. A gente pode orar por algumas questões e nunca a gente ter a resposta que a gente deseja. Está tudo certo. A maior bênção é continuar orando. É por isso que quando a Bíblia diz assim, perseverar em oração, não é porque a gente tem que ficar pedindo pela mesma coisa um monte de vezes a vida toda, né? É porque a gente deve sempre ter essa vida de relacionamento com Deus, que é pela vida da oração. Então a oração é um dos recursos da graça. Outro recurso da graça, estudo bíblico. A Bíblia, não é que eu estou puxando a sardinha para mim, a brasa para minha sardinha, né? É porque eu sou professor e quero colocar isso na cabeça dos irmãos e tal, mas é porque a Bíblia diz que ela própria, né, capítulo 6, verso 63 de João, por exemplo, vai dizer, Jesus disse, as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Então a palavra de Deus é um alimento espiritual. Nós entendemos que ao ler a palavra de Deus em submissão, em rendimento de alma e de coração, de mente, né, a Deus, Ele nos alimenta espiritualmente. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, é um alimento mesmo, né, para a alma. Então a gente falou da oração, a gente falou da Bíblia, estudo bíblico, reflexão bíblica e também da vida comunitária. Só estou dando uma introdução aqui, nós vamos pegar isso aqui um pouquinho mais para frente novamente. Vida comunitária também. Então essa vida onde a gente vive, né, em família, onde o Espírito Santo usa os dons que Ele espalhou no corpo de Cristo para que a gente pudesse sendo edificado mutuamente. Então quando Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 26, por exemplo, quando vocês se reúnem, não tem salmo, não tem doutrina, não tem língua, não tem interpretação, faça-se tudo para a edificação da igreja, né? Então essa bênção de viver em comunidade, essa bênção de ser edificado
né? Um tem um dom do ensino, outro tem um dom de misericórdia, outro tem um dom de socorro, outro tem um dom de cura, enfim, nós somos edificados. Falei de 3, tem outros mais, mas só para a gente entender essa parcela de responsabilidade que Deus nos deixou para que a gente pudesse ter uma vida de qualidade. Porque, irmão, não é só ir para o céu. Quer dizer, não é só ir para o céu como se fosse, né? Mas não é essa questão, é no céu e a vida aqui vai nos tranco e barranco. Não é esse o desejo que Deus tem para nós. Não é essa a proposta que o Evangelho tem para nós. A proposta do Evangelho é iniciar uma vida de qualidade aqui e agora. O reino de Deus, a vida do Evangelho, é uma vida abundante aqui e agora. É já começar a desfrutar, né, do reino de Deus. E o que diz Paulo em Romanos capítulo 14, verso 17? Vocês lembram? Vamos ver lá. Romanos 14, 17. Romanos 17? Capítulo 14, versículos de número 17. Eu acredito que é isso aí, se eu não estou enganado, né? Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso mesmo, né? Romanos 14, 17. Então, olha só, o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, ele não é evidenciado, né? Não é a fonte do reino de Deus coisas materiais. O reino de Deus constitui-se em virtudes, né? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus vem nos trazendo qualidade de vida, já que agora, onde existe isso, a alegria no Espírito Santo, a paz, né? A vida sendo ajustada com a natureza de Deus, né? Então, o que é um justo? Aquele que está sendo ajustado, né? Segundo a vontade de Deus. De João 10:10, que o Senhor Jesus fala. Vim para que tenham vida, né? E vida com abundância. Sim, ela começa aqui. Exato, tem que começar aqui, porque às vezes tem pessoas que foram resgatadas do inferno condenatório. Jesus vinha agora, está salvo, né? Porque foi resgatado ali. Mas vivem um inferno existencial. Gente atribulada, sem esperança, né? Pessoas que não têm as características de um discípulo de Cristo, gente que ainda a gente percebe que tem lá, né, uma certa inveja no seu coração, ainda tem um certo apego com coisas que não deveriam, né? São salvos, são irmãos e irmãs em Cristo, mas assim, uma vida péssima espiritualmente falando, né? Jesus vier pela sua graça e misericórdia é salvo, mas viveram um inferno na terra, né? A gente tem, infelizmente, conhecimento e contato com muitas pessoas que você olha assim e fala, nossa, como é uma pessoa que professa o Evangelho, né? Um péssimo marido, uma péssima esposa, péssimos pais, péssimos cidadãos, péssimos seres humanos. E muitas vezes, gente que ainda tem maldade no coração, ainda que maquina alguma coisa contra o outro, e são discípulos de Cristo. Então, é o que Paulo pega no pé dos irmãos lá em 1 Coríntios, né? Diz assim, eu posso chamar vocês de espirituais? Vocês não são espirituais, vocês são carnais, meninos em Cristo. Porque havendo entre vós ainda inveja, dissensão, briga, vocês não andam segundo todos os homens, não são carnais? Então, né, olha só, nós falamos dos naturais e dos carnais. Só que o que nós estamos discutindo e o ideal que a gente deve perseguir é ser espiritual. E aí, quem é o espiritual, né? Homens que são, homens no genérico aqui, tá? Homens, ser humano, mas lógico, refere-se às mulheres também. Homens espirituais também pode ser traduzido como homens do Espírito, ou seja, aqueles são dominados pelo Espírito de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que o Espírito de Deus tem acesso ao coração, tem acesso à mente para ser transformada, tem acesso à vida, onde o Espírito Santo fala, né? Onde o Espírito Santo tem rédeas da vida dessa pessoa e conduz essa pessoa, onde essa pessoa está indo para um caminho errado, o Espírito Santo tem esse acesso de falar, não, meu filho, por aqui, ó, sopra e ele vai por aqui, né? Porque estava indo para outro caminho, tá? Então a gente falou sobre essa espiritualidade. Marcos capítulo de número 12, versículo de número 30, a espiritualidade que eu quero falar, ela deve atingir todas as áreas, todos os aspectos, né? Fala área, parece que a gente pode ser fatiado assim, e tem uma área que pode ser outra, não, tem que ser tudo. Então, assim, aspectos, né, na nossa vida. Marcos capítulo 12, versículo número 30, eu acho bem interessante esse texto, porque, Marcos 12, 30, né?
ele vai falar para nós dessa integralidade, né? Isso que deve ser integral na vida dos discípulos de Cristo. Diz o texto. O próprio Jesus, né? Jesus que declarou isso aqui. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então a gente percebe aqui, que o amor a Deus, ele deve se instalar em todo o meu ser. Porque tem gente, por exemplo, que as emoções, elas até são voltadas para Deus, né? São os crentes mais sensíveis, no sentido de que muitas vezes choram lá, sentem alegria, né, e tal, mas às vezes no intelecto não amam a Deus, né? Então pensam ainda, e tem categorias, parâmetros de pensamento que ainda não são sujeitos a Deus, não são elevados a Deus, né? Como Paulo disse em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, né? Então olha só, 2 Coríntios capítulo 10, por exemplo, acho que é verso 4, verso 5, onde Paulo vai dizer que nós devemos levar o nosso pensamento cativo em obediência a Cristo Jesus. Né? Ainda Paulo dizendo também em Filipenses capítulo 4, verso 8, no demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou nisso pensai, né? Então, só repetindo aí, se vocês quiserem anotar. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. 2 Coríntios capítulo 10, acho que é verso 4 ou 5, se alguém puder confirmar, ou é 4 ou é 5. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2. 2 Coríntios capítulo 10, eu acho que é o verso 5. Se não for o 5, é o 4 então. Se não for o 4. 2 Coríntios 10, tá. Não, o 4, depois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir sua família. Isso. Se levanta contra todo o conhecimento de Deus. Não é isso? Bora lá, então, vamos ver aqui. Levanta o cativo, vai o 5, no final do 5. É o 5. Então. É a última frase. Isso, então, 2 Coríntios 10 e 5. Isso. E Filipenses capítulo 4, versículos de número 8 também, só para falar dessa realidade, né? Então, olha só, coloquei aqui, né, pegando aí o texto de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Então, as nossas emoções, tá? Elas precisam ser, de fato... As emoções, irmãos, ela é mais difícil de serem resgatadas, redimidas pelo Evangelho. Por quê? Porque as emoções, elas vêm e vão na nossa vida, e o nosso coração, ele é como se fosse uma fonte, né? Como se fossem saídas. Inclusive o texto de Provérbios 4 e 23 diz isso, né? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, assim, as emoções é uma coisa de doido, né? As emoções, para serem redimidas, é muito difícil. É por isso que uma pessoa que tem o fruto do Espírito, quando vem emoções, quando vem sentimentos negativos na sua vida, ela tem condição de refrear aquilo, né? De não ser pautada pelos impulsos. Sabe aqueles irmãos que dá uns 5 minutos dele assim? É que tem uns que tem 5 minutos de 5 em 5 minutos, né? Fica difícil, né? Mas aqueles assim, que estouram, aqueles que são precipitados, ofendem num rompante de ira e tal. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Quando a gente tem essa vida de qualidade espiritual, quando essas coisas vêm sobre a nossa vida, a gente tem mais condição de não, como Paulo disse lá em Efésios capítulo 4, irai-vos e não pequeis. Não se põe só sobre a vossa ira. Então, a ira, todo mundo está sujeito à ira, pode ser o mais espiritual que for, porque as emoções, o coração do homem, é essa coisa doida, né? Que muitas vezes não é como o pensamento, a gente é transformado por Deus, e o entendimento, o pensamento, a clareza da vontade de Deus está lá cravada, né? Foi de fato lá gerada no nosso entendimento, na nossa mente, e está lá. Então está tranquilo, foi resolvido o entendimento. O grande problema muitas vezes da nossa vida não é o não entender, é o não conseguir pegar esse entendimento e equalizar com o sentimento,
unir essas duas coisas, né? Então a espiritualidade pretende fazer isso. É por isso que as emoções muitas vezes elas nos traem, as emoções, o coração é enganoso, né? Quem é pautado por uma espiritualidade de sentimentos, irmão, possivelmente vai ter uma vida complicada, porque é enganoso de fato, né? Eu senti isso, eu não senti aquilo. Se a gente for pautado, as nossas ações, nossas atitudes por sentimento, tem hora que eu vou ter um sentimento bom, outra hora não. Tem hora que eu sinto de fazer uma coisa boa, outra não. Então, imagine se a gente fizesse só as coisas quando a gente sentir. Ah, só perdoa se eu sentir. Muitas vezes a gente não vai ter um sentimento positivo para aquela pessoa. Eu preciso pedir para que Deus, né, possa trabalhar em minha vida, mas o perdão, ele é um mandamento de Deus. É matéria de vontade. Eu não preciso primeiramente sentir. Lógico que eu preciso pedir para que Deus traga esse sentimento positivo, né? O amor, por exemplo. A gente tem uma sociedade que romantiza o amor. A Bíblia, ela coloca o amor em prática. O amor como sendo coisas assim, práticas mesmo. É comportamento, né? E é matéria de vontade. E é mandamento. Se é mandamento, pode ser obedecido, independente se eu sinta ou não. Eu preciso fazer. Preciso ter comportamentos de amor, né? Então, assim, marido, ame a sua esposa. Tem hora que a gente não tem um sentimento de amor pelo cônjuge. Tem hora que é a raiva mesmo, irmão. Não é a realidade nossa? Não tem nada errado em si, porque é um processo que a gente tem ainda, né, a ser vencido, que é esse velho e novo homem ali no embate diário, como Paulo disse em Gálatas 5, 16 e 17. Mas eu preciso ter um comportamento de amor. Qual é o comportamento de amor? Não ofender, não oprimir, não agredir, nem por palavras e muito menos, né, fisicamente falando. Então, assim, só para a gente entender essa dinâmica, tá? Então, as emoções, né, temos que ter compaixão, o intelecto, o entendimento, a espiritualidade atinge isso, é o que Jesus, eu tirei aqui do texto, né, para acompanhar aqui com vocês o texto de Marcos 10 e 23, eu escrevi aqui tentando trazer expressões assim, que eu entendo ser mais compreensível, né? Então, todo o teu coração, né? Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração. Então, das emoções, tá? Coração, emoções, né? Compaixão mesmo, tá? Pedir para que Deus possa nos dar um coração que seja um coração que tenha, né? Porque assim, embora eu disse assim que ninguém controla as emoções, é fato. Tem hora que um homem bom tem pensamentos maus. Alguém que é de fato uma pessoa virtuosa, às vezes vem um sentimento que não é tão virtuoso assim. Então é inevitável que isso aconteça. Porém, o que pode ser evitado é que isso se torne algo muito recorrente na nossa vida. Então, se a gente faz aquilo lá que eu falei, que são os recursos da graça, tem uma vida de oração, tem uma vida de leitura e estudo bíblico, uma vida de adoração comunitária, vivência comunitária, né? A minha vida, o meu coração, ele vai sendo preenchido por coisas boas, coisas espirituais, né? Então, assim, a probabilidade é que é minimizado esses desejos, é minimizado os pensamentos, é minimizado, porque ali eu estou de fato fazendo com que a minha nova natureza, que o Espírito Santo, ele possa me encher da sua natureza, né? Como o enchimento não é único, porque não é assim que você foi cheio do Espírito Santo uma vez, não, é por isso que a vida é diária, né? Todo tempo. É o alimento, né, que você ingere, é o que você vai passar. Se você ingere um alimento que o mundo oferece, você vai... Sim, os olhos, os ouvidos, né? A gente é alimentado pela alma, né? Eu digo alma no sentido das faculdades, visão, audição, tato, olfato, paladar. Essas coisas que nos alimentam, né? Então, os homens de uma forma, as mulheres de outra, né? Me parece aí que a psicologia, ela distingue que o homem, ele é muito mais atraído e tentado pelo olhar, a mulher pelo ouvir, né? Às vezes até toque e tal. Então, tem essas dinâmicas aí também, só para a gente entender. Então, a gente precisa subjugar tudo isso, né? Em uma vida diante de Deus, com essas práticas também. É prático o negócio.
A gente está falando de teorias aqui para o entendimento também. Não é só ir lá e fazer por fazer. Não é um adestramento. Não, eu estou fazendo entendendo por quê. Deus me trouxe a iluminação, a compreensão. E aí vou fazer sabendo. Né? Então, um entendimento é alimentado. E a prática, ela vai traduzindo aquilo que eu entendo, aquilo que eu sei, aquilo que Deus já me comunicou e tudo mais. Então, de todo o coração, de toda a alma, eu coloquei aqui até mesmo como, de alguma maneira, como o intelecto, né? Coração, pensamento e atividade intelectual, alma, vontade e sentimento, tá? Coloquei aqui equiparado aí, né? Então, alma, vontade e sentimento, né? E aí aqui o entendimento também de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, né? Então, vontade, desejo, intelecto, entendimento, emoções, né? Força física também. Uma coisa que a gente muitas vezes não considera, que o meu corpo, certo? Ele também deve amar Deus, também deve glorificar Deus, também deve servir a Deus. É por isso que o cuidado do corpo também é algo espiritual, que a gente desconsidera. Oi? Na pastoração? Que aula? Do cuidado do corpo, que isso ia dar. Não lembro. Não, você falou que a gente tinha falado desse assunto. Eu tô doida por essa aula. Ela chegou, eu acho que ela está chegando aí, está chegando. Mas o cuidado do corpo, como a Bíblia diz, porque o corpo não é templo do Espírito Santo. Nós temos dois extremos, né? As pessoas que elas se envaidecem e o corpo quase que cultua o corpo. Isso é um pecado porque é um extremo. E você tem um outro extremo que é o desleixo, o relaxo, né? Então assim, as pessoas, os cristãos falam assim, o senhor não pode beber uma bebida alcoólica, alguns pensam, né? Muitos pensam, tal. Mas bebem Coca-Cola, ou qualquer tipo, não é Coca-Cola só, qualquer refrigerante. Isso é um veneno para o corpo, né? A má alimentação está prejudicando o corpo, né? A falta de exercício, quer dizer, o pânceps fica lá crescendo, o pânceps, né? A pança crescendo, o pânceps lá crescendo e tal. E você está indo em extremos, tem que ter um equilíbrio dessas coisas. A Bíblia ela não reprova. Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, se não me falha a memória, ele diz de fato que a vida piedosa, em comparado com a vida de atividade física, a vida piedosa ela tem um peso muito maior espiritualmente, mas ele não reprovou a atividade física. Está lá em 1 Timóteo 4 e 8, né? E ele até pega o exemplo de um soldado cristão, fazendo as metáforas e tudo mais lá, mas a questão é a força também. Irmãos, se eu tenho uma vida saudável, fisicamente falando, o Espírito Santo vai ter em mim muito mais recursos para que eu possa, né, viabilizar a palavra de Deus, fazer a obra de Deus, enfim, né? Então, você pode ser cheio do Espírito Santo, mas numa cama, todo atrofiado, né, ou dando um infarto e aquela coisa toda, do que vai adiantar, né? Então, a gente não vai longe quando nossa situação da pandemia, quem se contaminou viu o quanto a gente fica fragilizado e tentar fazer até mesmo a obra. Isso. Se limita, porque o corpo não responde à vontade que você tem de fazer. Então, uma pessoa saudável, né, ela é uma ferramenta na mão de Deus que pode viabilizar muito mais do que uma pessoa que tem limitações físicas. É óbvio isso, é lógico isso, né? Então, é só esse cuidado de ir para os extremos, não ir para os extremos, melhor dizendo, né? Então, bora lá falar da maturidade cristã, né? A maturidade cristã está no fato de o homem ser capaz de adorar a Deus por nada. Essa é a maturidade cristã. Por que eu vou adorar a Deus? Por nada, né? Mas simplesmente pelo fato de ele ser Deus. Eu peguei o exemplo de Jó, que eu acho que é um dos melhores exemplos que nós temos, né? Fora Jesus, lógico. Jesus não tem comparação com ninguém. Mas pegando esse humano, esse ser humano, né? Falho e pecador como nós, Jó. Ele é um exemplo. Deus pegou Jó para deixar esse exemplo. Porque quando Satanás chega em Deus e ele vai falar de Jó, ele não estava querendo acusar o Jó. Não era o Jó que fala lá, e tá vendo? Jó isso, Jó aquilo, não. Ele está querendo acusar Deus. Que coisa tremenda, né? Ele está servindo o Senhor em vão? O Senhor tem comprado a adoração desses seres humanos? Olha só. E aí a gente percebe aqui que Deus disse não. Ele me adora porque ele sabe quem eu sou. Ele chegou no entendimento de quem eu sou.
Ele me adora apesar de eu abençoá-lo. Ele me adora apesar de ter tudo em favor dele, né? Porque se você tirar tudo isso que é favorável ao homem, porque o Satanás disse, tira tudo, deixa eu ver se ele não blasfema na tua cara. Aí Deus disse, não, eu conheço ele, temente a mim, reto, desvia do mal, homem inteiro. Pode tirar então. Tirou tudo, ele continuou adorando a Deus. Logo no capítulo 1 ele fala, né? Quando a mulher disse, e ainda vai continuar com a tua sinceridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Foi eu receberia só de Deus o bem e não o mal? Eu vim nu, vou voltar nu. Bendito seja o nome do Senhor, né? Já tem uma música aí, famosa. E aí eu peguei 2 capítulos aqui, irmãos, para a gente entender, de Apocalipse, capítulo 4 e capítulo número 5, porque esses 2 capítulos para mim mostram, né, justamente essa suficiência de adorarmos a Deus pelo simples fato de Ele ser Deus. Aliás, lá no capítulo 4 e capítulo 5 tem 2 motivos principais. Eles são suficientes para a gente adorar a Deus. O capítulo 4, né, vou narrar aqui só alguns pedaços, tá? Não vou falar todo o capítulo não. Mas a cena é Deus no trono, né, o versículo 1 lá, Deus no trono, essa é a visão que o João tem, Deus no trono lá, soberano, dominando tudo, e ele tem nessa visão, ele vê anjos, seres celestiais, voando de um lado para o outro e dizendo, santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, o que é, o que é, o que há de vir, né? A Ele seja dada a honra, o louvor, a glória, a exaltação, o domínio pelos séculos dos séculos e tal. E aí, no finalzinho do capítulo, tem um texto que vai dizendo assim, que eles louvam a Deus e no louvor eles dizem assim, digno é, Senhor, de receber honra, louvor, adoração e tudo mais, porque Tu criaste todas as coisas são porque Tu as criastes. Deus é adorado no capítulo de número 4 pelos seres celestiais, enfim, por toda a criação, pelo fato de ser criador. Pelo fato de ser criador, Ele é digno de ser adorado. Ponto. Só isso. Só que o capítulo 5 prossegue a visão, né? Então, continua lá, Deus no trono, um ser celestial vem lá e fala de um livro e tal, aquela coisa toda. E aí pergunta, quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos? Ninguém, no céu, na terra, nem embaixo da terra. E João começa a chorar muito, mas vem um ancião e diz, calma, não chora não. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, foi morto e tal. Ele é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos, né? E ele olha assim, vê um cordeiro, como se tivesse sido ferido de morte e tal. E aí começa de novo a adoração no céu. E embora sejam visões, aquele negócio abstrato, mas aquilo era real, tá, irmãos? Não era uma ilusão de João. Não era estava doidão, teve uma visão assim, não. Deus simplesmente abriu a realidade da eternidade para João, né? Então, aquilo, apesar de ser uma visão, não era uma ilusão, aquilo era real. De fato, João estava vendo o que estava acontecendo no céu. Aliás, responde a pergunta. Sim. João estava no seu corpo físico, assim, dormindo assim, só o espírito dele foi, ou ele estava acordado e o espírito viu em espírito? Os dois. Tem hora que a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse assim, ele vai dizendo assim, e ouvi do céu tal, tal e tal, e ouvi no céu tal, tal e tal. Ora, né, em toda essa revelação do Apocalipse, ora ele está de fato lúcido, no sentido de que está com os olhos abertos, está consciente, está aqui na terra, olhando para o céu, e Deus descortina, né? Deus assim, como se fosse abrir assim, abriu tudo, a atmosfera, abriu as galáxias e mostrou lá o terceiro céuzão lá, e ele viu, da terra aqui, ele olhou e Deus mostrou tudo isso aí, descortinou, por isso que é chamado de revelação, né? Descortinou, tirou o véu, e ele via, então ele viu uma voz do céu. Então lá do céu ele ouviu aqui na terra. Mas em outras ocasiões ele disse que ouviu no céu. Então tinha momentos que ele também era arrebatado em espírito, né? Que ele ficava parecendo como se estivesse morto aqui. Só que o seu entendimento, a sua consciência era levada, o seu espírito por Deus era levado. A gente chama de arrebatamento de sentidos. Aconteceu com Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 12, né? Então tem essas duas ocasiões aí. Ora ele estava de fato,
né, literalmente e pessoalmente em espírito, porque Deus tem esse poder, Deus conduzia, lógico que o homem não tem como fazer isso, mas Deus fez isso. E olha, ele estava aqui na terra e estava vendo. Né? Então tem essas duas ocasiões aí no Apocalipse que nos mostra. E bora lá então continuar aqui na questão do que eu estava falando, que eu esqueci. O capítulo 5, né? E aí essa adoração toda aqui que eu parei, né? Essa adoração toda, essa realidade estava acontecendo de fato, e esses anjos começam de novo a adorar a Deus, e agora eles adoram a Jesus, o Cordeiro, né, que está em cena. Ele diz: bendito és tu, né? Porque com o teu sangue compraste para Deus homens de todo povo, tribo, língua e nação, né? E aí começa a adoração lá. Então, no capítulo 5, Deus é adorado por ser resgatador dos homens. Capítulo 4, por ser criador. Capítulo 5, por ser salvador. Dois motivos únicos, suficientes para nós adorarmos a Deus por toda a nossa vida e eternidade. Ele é Deus, Ele é Criador, é digno de adoração por isso, e Ele também é digno de adoração porque Ele resgata a sua criação. Ele me salvou, Ele nos salvou.